Olá, bem-vindo ao meu canal HS Channel. Procuro fazer publicações de vídeos quase todos os dias. Espero que você goste do conteúdo. Falo sobre vários assuntos, mas o foco principal são orações católicas. Se você gostar dos vídeos, dê seu like, faça seus comentários, assine o canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Obrigado por acessar e assistir meus vídeos. Não se esqueça de se inscrever. Tchau, abraços. Aparições e revelações de Nossa Senhora em Bayside, Nova York, Estados Unidos da América, a vidente Veronica Lewecken. Meus filhos, meus filhinhos, faço um apelo a vocês como sua mãe. Avança a pé, bata às portas. Traga a luz para seus irmãos e irmãs. Para aqueles a quem foi dada grande graça, muito se espera, Nossa Senhora das Rosas. 26 de maio de 1976. Como discípulos dos últimos dias, meus filhos, muito vos será pedido, mas asseguro-vos, tudo o que derdes na fé e na caridade será devolvido a vocês em triplo. Jesus. 1º de junho de 1978. Diáconos permanentes a ministros extraordinários? Capítulo 4. Deve ser ensinado, então, que somente aos sacerdotes foi dado o poder de consagrar e administrar aos fiéis a Santa Eucaristia. Que essa tem sido a prática invariável da Igreja, como tendo procedido da tradição apostólica, é ser religiosamente mantido. O Catecismo do Concílio de Trento. A farsa. Pastores, nenhuma mão além daquelas consagradas por um sacerdote legalmente ordenado dará a hóstia a outros. Melhor que você gaste mais tempo consumando seu papel de representante de Cristo do que de se juntar ao mundo. Os ministros extraordinários ou eucarísticos tornaram-se uma farsa. Mulher. Crianças. O que quer que seja virou de você. As regras de disciplina nas casas do meu filho já foram dadas a você. Somente representantes legalmente ordenados de meu filho, eles recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo os julgará, aquele que trarão aos pés do homem e a mulher e as crianças. Nossa Senhora, 21 de agosto de 1975. Somente o sacerdote. Disse Veronica, como representante de Jesus, um sacerdote legalmente ordenado deve ser o único instrumento de Deus para levar o corpo de Jesus às multidões. Somente em uma severa maneira deve um homem, e esta maneira severa sendo a ausência de um sacerdote em face de uma morte, então o sacerdote permitirá que um diácono, um homem, não uma mulher, um diácono, um homem na emergência extremista para levar o corpo sagrado de Jesus a uma pessoa morrendo. E essa será a única vez. Dia 19 de novembro de 1977. Lágrimas, pedimos e repetimos que ninguém manuseie em mãos não consagradas o corpo do meu filho. A hóstia será contaminada e descartada, a menos que apenas um sacerdote legalmente ordenado, um homem de Deus com dedos purificados do Espírito Santo, dê o corpo e o sangue do meu filho a cada um sob seus cuidados. Não há necessidade, minha filha, de mulheres se apressarem nos portais sagrados. Há homens consagrados em todo o mundo e escolhidos como ministros do Pai Eterno, do corpo e sangue de seu Filho, distribuir entre os homens este corpo sagrado. Chorei lágrimas de grande tristeza. Sou verdadeiramente a mãe das dores, enquanto assisto a esta profanação constante do corpo do meu filho. Nossa Senhora, 6 de setembro de 1975. Preguiça. Meu filho, você pergunta por que eu choro. Eu derramei lágrimas de grande angústia. Vejo de novo a profanação do corpo do meu filho sendo cometida sobre a terra. Ninguém porá as mãos sobre o seu corpo. Meu filho vos entregou com o fim naqueles que ele escolheu entre os homens para representá-lo, seus sacerdotes. Nenhum outro ou outros levarão meu filho aos homens. Não contaminarás o seu corpo dando nas mãos das mulheres, ou daquelas que não foram preparadas pelo Pai como sacerdotes legalmente ordenados nas casas de Deus. Preguiça, preocupados com o mundo e com os prazeres da carne. Volta aos seus hábitos e estabeleça um exemplo como homem de Deus na casa de Deus, exemplo que reunirá suas ovelhas, não as dispersem. Nossa Senhora, 1º de novembro de 1974.
Desrespeito. Minha filha, por favor, você deve fazer saber ao nosso clero que eles estão contaminando o corpo do meu filho de muitas maneiras. Desrespeito e desonra, quantas lágrimas eu derramei à vista. Somente as mãos consagradas darão e levarão meu filho aos povos da terra, legalmente ordenado e dado pelo Espírito Santo. O clero escolhido pelo Pai que traga seu filho até você. Mãos impuras não tocarão o corpo do meu filho. Vocês não permitam mais que meu filho seja contaminado. Nenhum filho carregará o do meu filho corpo nas mãos. Saiba, minha filha, que apenas uma exceção pode ser feita. Quando um sacerdote legalmente ordenado não consegue alcançar os moribundos, enviará seu diácono para trazer meu filho até ele. Mas só em provas severas e necessidades, eu digo. Apenas para o moribundo. Todos os outros, minha filha, receberão a graça necessária se orarem. Nossa Senhora, 31 de dezembro de 1974. Nota: diácono, entende-se aqui no sentido tradicional, um homem celibatário prestes a ser ordenado sacerdote. Nenhuma mulher. E eu vos digo, ninguém, senão os sacerdotes legalmente ordenados em minha casa, trarão meu corpo às multidões. Nenhuma mulher ficará no santo lugar. Nenhuma mulher disputará o governo em minha casa. Eu vos digo, deveis voltar e ler os mandamentos do Pai Eterno, você deve voltar e ler as regras que Paulo te deu. Você o deixa de lado e escreve outro livro, uma Bíblia, um tomo. Você o escreve para se adequar à sua própria natureza básica, carnal, humana. O caminho foi dado a você no passado, e o caminho não muda. É uma maneira simples. As regras foram dadas e você mudou elas para quê? Eram imperfeitos? Você já considerou o Pai Eterno como tendo que enganá-lo? Eu vos digo, blasfemas na vossa consagração. Eu vos digo, devolverás a minha casa ao seu antigo estatuto de honra, glória, disciplina. Jesus, dia 15 de julho de 1977. Nota: toma é uma divisão editorial de uma obra. Pai Eterno. Volto a repetir para a vossa iluminação, nenhuma mulher permanecerá no sacrifício como sacerdote. Como ousais lançar-vos para uma mudança criada por Satanás? O plano do Pai Eterno foi bastante feito claro para você. Seu pai agora não é o Pai Eterno do céu, mas o pai de todos os mentirosos, Satanás. O corpo do meu filho, sacrificado por vós, torturado por vós, agora está sendo recrucificado em sua própria igreja. Nossa Senhora, 18 de março de 1970. A desobediência. Repita o que ouvir, minha filha, e grite dos telhados. Nenhuma mulher estará nos altares de Deus. Desobediência, falta de respeito pelo Santo Padre, o que isso lhe levará senão à sua destruição. São Paulo, 24 de março de 1974. Destino da mulher. Meu filho, dê a conhecer ao mundo que essa mulher deve voltar ao seu lugar de mulher, pois foi enganada. Não foi a mulher que caiu nas mãos de Satanás no início? Sua desobediência à vontade de Deus traz muita tristeza sobre ela e seus filhos. Seria melhor agora, meus filhos, se esta mulher ficasse calada, pois não sabe o caminho que está percorrendo. É só Satanás que a colocou para se rebelar contra seu destino. Nossa Senhora, 24 de março de 1974. Concílio Vaticano II. Não destruirás a casa do meu filho, igreja, por consorciados com os inimigos do meu filho. Você não converterá o inimigo baixando os padrões. Seu exemplo deve ser de fé firme. Mude. O que precisa é mudar quando a fundação resistiu ao teste do tempo. É um homem insatisfeito, ganancioso e lascivo homem que busca mudança. Ele muda para levar o homem a Deus? Não. Ele muda para tomar homem de Deus e dá-lo a Lucifer. Satanás estava presente, ouviu com ouvidos atentos o grande conselho. Ele aguardava cada movimento e colocava seus agentes entre vocês. Reconheça e reconstrua seu caminho. Você foi iludido. Você está no caminho errado. Vir-se agora, ou você semeará as sementes para sua própria destruição. Quantos avisos você receberá diante da mão de seu pai que descerá sobre você?
Nenhuma data dou a toda a humanidade, mas apenas a pouco. Todos aqueles que aceitam a graça dada gratuitamente para o pedido não serão pegos de surpresa. Eles vão se preparar. Toda a humanidade na Terra deve preparem-se para a sua morte. Olhamos para um mundo onde a humanidade vai difamar ele mesmo e o Pai, chafurdando em todos os modos de luxúria e prazer, abominação, mesmo na casa de Deus. Ele vive como se nunca morresse. Não a carne humana será eterna, mas a alma é eterna e viverá para sempre. Nossa Senhora, 14 de agosto de 1974. Sacerdotes sem compromisso. Não deveis, ó pastores, transigir sua fé, não se deixe enganar. Ó pastores, vocês esqueceram seus ensinamentos. Você deve renovar de uma forma que não seja nova. Você deve voltar, eu digo, voltar e recomeçar com a tradição. Você não pode separar a tradição, pois você detinha a verdade. Foi-vos dada a graça, o maior dos dons à humanidade, para nascer e entrar ou entrar pela conversão, a igreja do meu filho. E agora você vai por aí, ó você de pequena fé, para lascar e cortar as paredes até desmoronar. Mas você não removerá o alicerce, pois o fundamento é meu filho. Você está recrucificando em sua própria casa. Nossa Senhora, 10 de abril de 1976. A continência pedida pelo Pai. Homens que são representantes do meu filho em suas casas, devem agora reunir o rebanho e reabastecer suas almas famintas. Pois é com a aparência, minha filha, que muitos se preocupam mais em encher os cofres do que em alimentar suas almas. O amor ao dinheiro destruiu muitos. O amor ao poder, o poder pelas coisas do mundo, destruiu muitas. Não dá como ter os dois. Você não vai ter este mundo e o reino de Deus. Pois quando você deixa por cima do véu, você entrará no reino do príncipe das trevas, ou você se juntará a nós com grande alegria no reino do Pai. Nota: continência, minha filha, é o sacrifício pedido pelo Pai. Não podeis dividir-vos, deve haver uma dedicação total à vontade de Deus. Se você se importa mais com o homem e não pode se voltar para a luz e seguir o meu filho, você não é um verdadeiro representante do meu filho. Pois aquele que se importa mais com o homem não pode dar o seu coração ao meu filho. Nossa Senhora, março 24, 1974. Cardeal Stickler, escrevendo sobre a história do celibato clerical, explica que o entendimento inicial do celibato, que desde o início foi corretamente denominada continência, para o celibato clerical, seu desenvolvimento histórico e fundamentos teológicos, Alfonso Maria Cardeal Stickler, página 13. Sem diáconos casados. Porque agora você está planejando levar homens casados, tornando-os o que você chama de diáconos, para dar a santidade e a santidade, a graça em casamento às minhas ovelhas? Que direito tem de mudar as regras e a direção? Entenda bem, quando eu nomeei os apóstolos, não havia nomes dados como cardeais ou bispos, mas Pedro foi o primeiro papa, o líder, e você diria que não que os apóstolos foram os primeiros bispos? E depois escolheram, entre multidões, 7 que vocês chamam de diáconos e listados como diáconos, mas eles eram verdadeiramente sacerdotes naquele momento ora. Mas você não precisa do procedimento agora. Se você está disposto a perguntar ao Pai Eterno, e se não vos entregardes às doutrinas dos demónios, você terá sacerdotes suficientes para realizar o ministério. Mas o que você faz agora? Procurareis fazer sacerdotes instantâneos, contra a vontade do Eterno Pai. Você vai iludir os outros ao pensar que seus diáconos podem tomar os sacramentos e dai-os como no sacerdócio. Um sacerdote, meus filhos, é um homem escolhido de Deus. Um verdadeiro sacerdote legalmente ordenado é muito superior a qualquer homem, como ele me representa na Trindade. Jesus, 23 de maio de 1979. Diáconos não celibatários no rito romano, uma ruptura com a tradição. Nota: o padre James M. C. Lucas explica que a preparação para o celibato opcional começou com a introdução do diaconato após o Concílio Vaticano II.
Embora tenha sido alegado que essa mudança nada mais foi do que a restauração de uma prática clássica, muitos líderes da Igreja permaneceram em silêncio, no entanto, sobre o fato de que nunca houve. Era uma ordem santa que não era celibatária desde a obrigatoriedade do celibato na Igreja Ocidental. O padre M.C. Lucas prossegue dizendo que o Vaticano sinalizou desde cedo sua crescente indiferença em relação ao celibato dentro das ordens sagradas, permitindo diáconos permanentes viúvos para se casarem novamente. Isso contradizia uma prática antiga que mesmo a Igreja Oriental, que permite um clero casado, não permite. Imasculando o sacerdócio, p. James M.C. Lucas. Ele enfatiza que, mesmo durante esses períodos na história da Igreja que testemunhou um ofício diaconal ativo, o diácono foi celibatário e era utilizado principalmente como assistente direto do bispo. Ele não estava um ministro ordinário da Eucaristia. Esta verdade é confirmada em muitos manuais sobre a teologia sacramental. Por exemplo, a edição de 1963 de Administração dos Sacramentos afirma: é um certo ensinamento que só o sacerdote é o ministro ordinário da Santa Comunhão. Nicolas Halligan, A Administração dos Sacramentos, 1963, página 107, imprimatur. Francisco Cardeal Spellman. O padre Halligan também reitera o cânon 845, parágrafo L. 2 do Código de Direito Canônico de 1917. Por ordenação um diácono e um ministro extraordinário da Santa Comunhão, mas somente com autorização do ordinário local ou do pastor concedido por qualquer um por um motivo grave. Mas esta permissão pode ser presumida em caso de necessidade. Além da necessidade, um diácono não se justificaria em agir sem permissão. Página 108. O padre Halligan explica então que um diácono transitório ordenado pecaria gravemente se administrasse a Eucaristia sem permissão e sem necessidade. O diácono, em administrar a Santa Comunhão, observa as cerimonias conforme prescrito para o sacerdote. Ao contrário dos clérigos inferiores, o diácono, embora pegue gravemente, não incorre em irregularidade se agir sem permissão. Página 108. Esta compreensão teológica do papel do diácono de transição é a mesma dada pela mensagem de Nossa Senhora das Rosas. Com os fatos acima em mente, podemos entender melhor a preocupação do padre M.C. Lucas. A criação do diaconato permanente casado eliminou a relação entrelaçada e inseparável entre sacerdócio, celibato e a exclusiva mordomia eucarística que havia sido a norma da Igreja do Ocidente. Padre M.C. Lucas. Durante os debates no Concílio Vaticano II, vários altos escalões do clero opuseram-se terminantemente à retomada do diaconato permanente. Cardeal Baxi, da Cúria Romana, manifestou-se contra o princípio de um casado diaconato, foi inoportuno e perigoso. Se a lei do celibato fosse para os diáconos, o número de padres certamente diminuiria, desde a juventude. Escolheria o caminho mais fácil. Além disso, se o Conselho renunciasse à obrigação para os diáconos, logo se ouviria o apelo para que o mesmo fosse feito para os sacerdotes. O Reno desemboca no Tibre. Uma história do Vaticano II, Padre Ralph M. Wiltgen, página 98. Os bispos de Portugal também foram contra a restauração do diaconato manente. Dom Custódio Alvim Pereira, de Lourenço Marques, Moçambique, falou em nome de 38 bispos de Portugal. Ele disse que, se um candidato não tinha os conhecimentos exigidos de um padre e não era celibatário, não era apto para o diaconato. Se, por outro lado, o fez possuir esse conhecimento e era celibatário, deveria tornar-se padre. Ele argumentou que era geralmente consensual que um diaconato casado prejudicaria a sacerdotalidade do celibato. Página 99. Bispo Frânico da Iugoslávia, falando em nome dos 16 latinos bispos de seu país, declararam que um diaconato casado seria prejudicial a um sacerdócio celibatário. A segunda sessão, Cartas do Concílio Vaticano I, os debates em São Pedro, Xavier Rin, página 103. Mas o argumento mais completo contra a restauração do diaconato permanente foi dado pelo cardeal Francis Spellman, de Nova York. Na verdade, o argumento do cardeal Spellman é essencialmente o mesmo que o dado por Nossa Senhora da Mensagem das Rosas. O primeiro a falar sobre o tema polêmico foi o cardeal de Nova York,
Francis Spellman, em seu discurso inaugural, no plenário desta sessão, 4 de outubro. Ele elogiou o capítulo 2 como muito bem composto, com exceção do parágrafo 15. A proposta de ressuscitar o diaconato como grau permanente da hierarquia era uma questão disciplinar, ele que não deve ser incluído em uma constituição dogmática. A questão então surgida se deveria ser tratado em qualquer outro lugar e seu consentimento era que não deveria pelas seguintes razões. 1. Embora fosse verdade que o diaconato tinha sido anteriormente um cargo permanente na Igreja, agora era apenas um estágio de transição para o sacerdócio. Diáconos permanentes têm de estar preparados para as suas funções, mas dificilmente ou nada é possibilidade de estabelecer seminários para candidatos ao sacerdócio. Como então outras casas podem ser providas para diáconos? 2. A principal razão pela qual diáconos permanentes se tornam obsoletos, ao que parece, era a necessidade do ministério para mais sacerdotes, uma razão organizacional. Mas essa condição ainda prevalece em quase o mundo inteiro. 3. Muitos religiosos leigos e outros membros de leigos dos institutos hoje exercem as funções anteriormente desempenhadas pelos diáconos. E o número de leigos ao serviço da Igreja cresce continuamente e sendo fomentado. Parece não haver necessidade de diáconos permanentes nessa pontuação. 4. A proposta de reviver os diáconos permanentes deriva principalmente de liturgistas que desejam restaurar caminhos antigos, sem levar em conta condições atuais. O jornal francês Le Monde cita o cardeal como aqui disse: "Não nos entreguemos à arqueologia." Le Monde, 6 a 7 de outubro de 1963. Pio XII, em Mediador Dei, advertiu contra considerar algo tão bom simplesmente porque era antigo. 5. Os seminaristas obviamente queriam para se tornarem sacerdotes. Este é um sinal de sua vocação divina e nada deveria ser feito para interferir nisso. Deus exerce a sua providência sobre a Igreja de acordo com as condições atuais, concluiu o cardeal. Deve ser decidido se é melhor contornar a vontade divina e ter menos sacerdotes junto com diáconos permanentes, ou mais sacerdotes sem eles. Foi óbvio que considerações práticas dominavam o pensamento do cardeal e que ele, ou seus assessores, tinham pouca simpatia pelo lado pastoral teológico da questão desenvolvida por teólogos modernos como Karl Rahner. Em entrevista à imprensa no mesmo dia no Grand Hotel, o cardeal Spellman repetiu a substância do que havia dito no plenário. A razão pela qual sou contra, disse ele, é que é desnecessário. A segunda sessão, Cartas do Concílio Vaticano I, os debates em São Pedro, Xavier Rin, páginas 99 e 100. Papa Pio XII advertiu contra o erro de restaurar indiscriminadamente velhas práticas. O uso antigo não deve ser estimado, mas adequado, quer por direito próprio, quer em seu significado para tempos posteriores e situações novas, com o simples fundamento de que carrega o sabor e o aroma da antiguidade. Encíclica Mediator Dei, 20 de novembro de 1947, página 61. Isso é tudo por hoje, obrigada por assistir o HS Channel. Depois de terminar de assistir a este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas publicações. Obrigada. Até o próximo vídeo.